Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio, hein? Através da mediação tecnológica, aqui o professor Almeida, estou trazendo para você mais uma aula de Química, hein? E olha só, agora nós vamos dar sequências, tá bom? Vocês viram a aula de número 4. Hoje é a aula de número 5. A aula de número 5.1, onde vocês vão conhecer, veja só, vocês vão conhecer sobre propriedades da matéria e, trabalhando as propriedades da matéria, vamos conhecer coeficiente de solubilidade, propriedades químicas e físicas e também fenômeno físico, tá legal? Fique ligado assim, porque existem muitas teorias, né? Mas também interpretações gráficas, interpretações de valores, de dados, que associa os coeficientes de solubilidade às propriedades físicas e químicas, tá bom? E aí? Então, dando continuidade ainda, iniciamos por coeficiente de solubilidade, hein? Pode ser abreviado por CS, sim, coeficiente de solubilidade. Qual o significado mesmo? Primeiro vamos ver solubilidade. Solubilidade é a capacidade de uma substância. Essa substância geralmente é denominada soluto, olha, é a que está em menor quantidade. Então, soluto dissolver-se em uma outra substância, que tem uma quantidade maior, com certeza, chamada de solvente, formando uma mistura homogênea, solução. Então, o que deduzimos? Solução é igual ao soluto dissolvido num solvente, desde que dissolvido completamente. Tá vendo? Então, soluto é a de menor quantidade, digamos assim, dissolvendo-se no solvente, que será de maior quantidade. Quando une os dois, nós teremos que chamamos solução, que é a mistura homogênea, tá bom? Agora, a solubilidade propriamente dita é a quantidade máxima de uma substância que se dissolve em 100 gramas do solvente específico a uma dada temperatura. Então, o que nós vimos lá? A capacidade de uma substância dissolver completamente outra, tudo bem, a solubilidade. Mas, para isso, estabelece-se que a quantidade do soluto que deve dissolver completamente será desde que o solvente seja 100 gramas, tá legal? Então, a massa do soluto pode variar, mas a massa do solvente em 100 gramas é o estabelecido, tá legal? Vendo assim, olha aí, eu tenho aqui o soluto, que vai ser dissolvido no solvente, chegando a uma mistura homogênea, que é a solução. E nós podemos ter vários tipos de solução. O que é uma solução insaturada? Bom, solução insaturada é aquela em que o soluto não atingiu a capacidade máxima que a solubilidade estabelece. Então, ainda falta mais soluto? Pode dissolver mais soluto nessas gramas de solvente? Pode. Então, como não atingiu o máximo de soluto para ser dissolvido no solvente, dizemos que ela está insaturada. Agora, quando é que a solução ela é saturada? Quando se dissolve completamente, não existe mais soluto para dissolver. Se não existe mais soluto, quer dizer, não dissolve mais soluto, é porque não tem mais soluto para dissolver. Foi completamente dissolvido, então ali nós temos a solução saturada. Repetindo, a solução insaturada é quando ainda consegue dissolver mais soluto, se necessário for. Tá bom? Portanto, a solução fica insaturada. Quando dissolve completamente, quer dizer, não tem mais soluto para dissolver, saturada. Agora, supersaturada. Supersaturada é que
além do soluto que se dissolveu, adicionou mais um pouco. E esse soluto, mesmo você agitando o máximo que puder, você, enquanto está em agitação, você tem a mistura homogênea, você tem a solução. Porém, ela está supersaturada porque o soluto ultrapassou a quantidade prevista para dissolver. Tudo bem? Então, esperamos ter explicado claramente o que significa solubilidade e solução insaturada, saturada e supersaturada. Assim sendo, vamos ver aqui. Tudo depende em que temperatura. Nós temos aqui um soluto que é a sacarose. A sacarose em gramas para 100 gramas de água. Qual é o coeficiente de solubilidade? Quer dizer, qual é a capacidade máxima de dissolver? A 0 graus Celsius, a sacarose, que é o açúcar comum, consegue dissolver 179,2 gramas por 100 gramas de água. A temperatura aumenta para 20 graus Celsius, aumenta também a solubilidade. O coeficiente aumenta para 203,9. Temperatura aumentando para 50 graus, então nós teremos 260,4 gramas de sacarose por 100 gramas de água. A temperatura a 80 graus, 362,1 grama do açúcar para 100 gramas de água. E quando a temperatura chega a 100 graus Celsius, podemos dissolver completamente 487,2 gramas. Então, o fator temperatura aqui favorece a solubilidade. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade da sacarose, que é o açúcar comum. E aí, olha só a conclusão. É possível aumentar a quantidade de sacarose dissolvida na água, desde que aumenta-se também a temperatura do solvente, tá bom? É possível aumentar a quantidade de sacarose dissolvida na água, aumentando a temperatura do sistema. Beleza? Então, muito importante para que você possa, meu aluno, entender sobre solubilidade das substâncias, né? Com relação a outra substância, no caso, o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio em 100 gramas de água. O que acontece? Com o aumento da temperatura, você observa que diminui a coeficiente de solubilidade. Né? Se a 0 graus você tem 0,185 gramas de hidróxido de cálcio por 100 gramas de água, você vê aqui em 50 graus, por exemplo, você só dissolve 0,128 gramas. A 20 graus, 0,165. A 80, 0,094. E a 100, 0,077. Qual é a conclusão que se tem? A conclusão é que, diferente do que aconteceu com a sacarose, aqui, para aumentar a quantidade de hidróxido de cálcio dissolvido numa quantidade fixa de água que foi de 100 gramas, temos que diminuir a temperatura e não aumentar. Por quê? Quanto mais aumentou a temperatura, mais a solubilidade diminuiu. Então, para o hidróxido de cálcio, devemos diminuir a temperatura para que a sua solubilidade aumente. Ainda assim, vamos treinar, já que você viu o que significa solubilidade, já que você viu o que significa coeficiente de solubilidade, então vamos para um aprender fazendo. Olha só, muito bem. Nós temos aqui uma questão, né, que é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: olha só, além da interpretação de solubilidade, você precisa também ter interpretação matemática, entender um pouquinho de regra de 3, para que a gente possa, muitas vezes, resolver determinados problemas. Né? Diz assim: em um frasco há 50 ml de água e 36 gramas de cloreto de sódio. Veja bem, hein?
enquanto lá na solubilidade a gente se refere a 100 gramas ou 100 mililitros de água, né? Aqui está dizendo que no frasco existe 50 mililitros de água e 36 gramas de cloreto de sódio. Sabendo-se que, olha lá, o coeficiente de solubilidade deste sal em água a 20 graus, olha só, 36 gramas por 100 gramas de água, e que a densidade do sal e da água são, respectivamente, 2,16 gramas por centímetro cúbico do sal e da água 1 grama por ml. Assim sendo, é possível afirmar que o sistema é: letra A, heterogêneo e há 18 gramas de sal depositado no fundo do frasco. Letra B, heterogêneo e não há qualquer depósito de sal no frasco. Letra C, heterogêneo e há 18 gramas de sal sobrenadante no frasco. Letra D, homogêneo e há 18 gramas de sal depositado no fundo do frasco. Letra E, homogêneo e não há qualquer depósito de sal no frasco. Veja bem, hein? O sal, a solubilidade é 36 gramas em cada 100 gramas de aula, mas a solubilidade. Porém, o aluno colocou o quê? 5 ml, 50 ml de água apenas e 36 gramas de cloreto de sódio. E agora, como é que fica, hein? Qual seria a alternativa correta para essa questão? Vamos entender? É a letra A. Por que a letra A? Porque sabemos que a solubilidade do sal é 36 gramas por mililitro, por cada 100 ml de água, tá bom? Já que a densidade da água é o quê? 1 grama por ml. O enunciado diz que 36 gramas do sal estão dissolvidos em 50 ml de água, ou seja, a metade da água necessária para solubilizar toda a quantidade de sal. Isso significa que metade do sal, 18 gramas, não vai ser dissolvido, não é verdade? Então, imagina, se fosse 36 gramas, completamente seria totalmente dissolvida. Mas, olha assim, você tem o quê? 50 ml de água somente. Agora vamos observar a densidade do sal, tá bom? Que é o mesmo, tanto faz centímetro cúbico como ml. Portanto, a densidade do sal sendo 2,16 gramas por ml, da água quanto é? 1 grama por ml. Ou o sal é muito mais denso que a água. Logo, a parte dissolvida vai ficar que não se dissolveu, não é? Você colocou mais sal do que água para dissolver. Então, você botou 36 gramas. Então, para 50 ml de água. Então, a metade do sal não vai ser dissolvido. Por ele apresentar maior densidade, o que não dissolveu vai para o fundo do recipiente. Tudo bem? Entendendo-se sobre solubilidade ou coeficiente de solubilidade. E aí vamos procurar interpretar graficamente as curvas de solubilidade, tá bom? Então, é um gráfico, curva de solubilidade é um gráfico que representa a relação entre a solubilidade de uma substância numa dada temperatura, desde que a pressão seja mantida constante. E a curva de solubilidade, ela mostra a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em um solvente em diferentes temperaturas. Então, só para você lembrar e refletindo, matematicamente, você viu aquele eixo cartesiano, x, y, abscissa ordenada? Então, aqui nós vamos precisar agora interpretar do ponto de vista de curva de solubilidade. E a curva de solubilidade ela pode ter diferentes formas. Primeiro, uma curva crescente. O que significa uma curva crescente?
significa dizer que a solubilidade aumenta à medida que a temperatura também aumenta. Muitas substâncias dissolvem-se mais facilmente em temperaturas muito altas. Vocês viram lá, né, no caso da sacarose. Curva decrescente. O que é uma curva decrescente? Essa curva ela indica que a solubilidade do soluto diminui com o aumento da temperatura. Isso é menos comum, mas acontece em alguns casos. Vocês viram o caso do hidróxido de cálcio, né? À medida que a temperatura aumentou, a solubilidade diminui. E se por acaso esta curva mantivesse horizontalmente ou constante? Então, se a curva mantém-se como uma reta constante, ou ela vai dizer que a solubilidade permanece inalterada, independente da mudança da temperatura, beleza? Então, podemos ter uma curva crescente, podemos ter uma curva decrescente, podemos ter uma curva horizontal ou uma curva constante. Diante do que vocês já viram, uma curva crescente, uma curva horizontal, uma curva crescente, vamos ver as variações dos coeficientes de solubilidade em função da temperatura. Lembrando, aqui você tem coeficiente de solubilidade a cada 100 gramas de água ou 100 mililitros de água. E na horizontal aqui, na abscissa, você tem o aumento da temperatura. Temos 4 substâncias. O que pode ver? O KNO3, à medida que a temperatura aumenta, você está vendo que, olha lá, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta. Então, significa dizer que o KNO3, ela é, digamos, mais solúvel, né? A curva de solubilidade é maior, o coeficiente de solubilidade é maior. Em seguida vem o K2CrO4, a temperatura aumenta também a solubilidade dela, né? Então, KNO3, vocês viram, se eu pego o K2CrO4, olha só a solubilidade. Solubilidade são esses valores nessa temperatura. Para o cloreto de sódio, olha só, e para o Ce2SO4,3. Sendo assim, você pode observar que solubilidade é uma propriedade específica. Cada matéria, cada tipo de substância tem a sua solubilidade numa determinada temperatura. Valeu? O CES, o que é que vocês observaram em relação ao CeSO4,3 com relação aos demais? Enquanto o NaCl, o K2CrO4 e o KNO3, a solubilidade aumentou, você pode olhar que a solubilidade dele diminuiu. Então, está vendo que nem todas as substâncias, ela diminui, tá bom? Ou aumenta com a temperatura. 3 substâncias aumentaram a solubilidade e apenas uma, no caso, diminuiu. Tá legal? Portanto, é o que aconteceu com a sacarose e o que aconteceu também com o hidróxido de cálcio. Quando aquelas substâncias que você vai trabalhar no laboratório, você está trabalhando com elas, mas ela está o quê? Na fase gasosa. E com relação à fase gasosa, vocês sabem que os gases são compressíveis. Assim sendo, a solubilidade de um gás, quando se dissolve num líquido, é diretamente proporcional à pressão sobre o gás, desde que a temperatura se mantém constante. Então, veja só, nós temos aqui o gás oxigênio, O2, nós temos o gás nitrogênio, N2.
Então, a solubilidade que vai, olha aí, 0,05, 0,010, 0,015. O que acontece quando esses gases, ele é em um líquido, ele vai ser, quando ele é a solubilidade diretamente, a pressão que é exercida sobre ele. Quanto mais pressão você exercer no gás, significa dizer que mais solúvel, mais dissolver ele vai naquele líquido. Então, imagina, olha aqui, a solubilidade do oxigênio, nós tínhamos aqui a 1 atm de pressão, tinha este valor. A 3 atm de pressão, olha só, você tem esse valor. A 6 atm de pressão. Então, quanto maior for a pressão, mais solúvel ele vai ficar. A mesma coisa para o N2. Tá legal? Vocês estão vendo que, à medida que esse gás recebe pressão, ele fica mais comprimido e ele se solubiliza no líquido com mais facilidade. Tudo bem, então? Vamos agora para um aprender fazendo, que com certeza vai ajudar ao seu raciocínio. Tá bom? Olha aí, então. No exemplo aqui, nós temos a curva de solubilidade daquele KNO3. KNO3 é o nitrato de potássio, dissolvido em 100 gramas de água, tá bom? Em função da temperatura. A temperatura está aumentando e a solubilidade também aqui na vertical aumentando, desde que o solvente corresponda a 100 gramas de água. E aí, a 0 graus, a 0 graus Celsius, qual é a solubilidade dele? Tá bom? Aproximadamente 20 gramas por 100 ml de água ou 100 gramas de água. Quando chega a 20 graus, olha a solubilidade dele. A 40 graus, olha só, quase 60 gramas por 100 gramas de água. Vamos lá a 80. A 80, olha só, quase 180 gramas por 100 gramas de água. E a 100 graus, se a temperatura chegar, olha só quanto de KNO3 solubiliza. O que acontece? Vocês estão vendo que nós temos aí uma curva crescente. Crescente que significa que quanto maior a temperatura for, mais soluto se dissolve em 100 gramas de água. Beleza? Então, vocês aprenderam gráficos lá na matemática, exatamente agora conseguem interpretar no estudo de curva de solubilidade aqui na química. Tá legal? Bom, eu só fiz uma explicação da curva. A curva de solubilidade da substância dissolvida em 100 ml de água em função da temperatura é mostrada. Então, já dei uma ligeira interpretação. E o que se pede? Se você tiver 40 gramas de água agora a 50 graus, qual será a massa de KNO3 dissolvida? Olha aí, a 50 gramas, desde que você tenha 40 de água, aqui você tem 100 gramas de água. Mas se você tiver 40 gramas de água, numa temperatura de 50 graus, quanto vai dissolver o KNO3? Será que será 18 gramas, 28 gramas, 56 gramas, 33,6 ou 45? E aí, o que nós sabemos? Nós sabemos que será 33,6 gramas de KNO3 que a 50 graus Celsius se dissolve em 40 gramas de água. Então, tá vendo? Vamos explicar agora, vamos. Primeiro passo. Devemos traçar uma linha a partir da temperatura 50 graus. Então, você vê lá, 50 graus. Isso no eixo X, até atingir a curva. Em seguida, devemos travar na linha no eixo Y, até a solubilidade do presente, como eu fiz para vocês anteriormente.
Está vendo aqui, ó? Então, eu tenho aqui 50 graus Celsius, atingiu a curva e você vem até a solubilidade. Ah, ótimo. Lembrando que essa curva aqui é para o quê? 100 gramas de água. Mas você, no problema, não usou 100 gramas de água, não é isso mesmo? Vamos, então, para o seguinte. Como a marca zero da solubilidade nesse gráfico é dada mais acima, a massa do soluto dissolvida, 100 gramas de água. Quer dizer, no caso, é 84 gramas aproximadamente. Está vendo? Aqui é exatamente. Então, a 54, a 50 graus, tivemos 84 gramas de água. Tudo bem? Considerando que tivemos 84 gramas de KNO3 dissolvido em 100 gramas de água. Repetindo. Numa temperatura de 50 graus Celsius para 100 gramas de água, conseguimos dissolver 84 gramas do KNO3. Segundo passo, por fim, montamos uma regra de 3 simples. Para quê? Montamos uma regra de 3 simples para calcular a massa de KNO3 que pode ser dissolvido por 40 gramas de água. Olha só, 100 gramas de água, você consegue dissolver 84 gramas de KNO3. 40 gramas de água, você consegue X. Então, fazendo as contas, em 44 gramas de água, a solubilidade do KNO3 é 33,6 gramas. Ok? Então, fica fácil, você vai na curva, tem a temperatura, descobre quanto sal dissolveu em 100 gramas de água, e para o enunciado do problema, você pegou lá 40 gramas de água, fez a regra de 3. Moral da história, 33,6 gramas de KNO3 foi dissolvido. Aprendemos sobre solubilidade, curvas de solubilidade e coeficiente de solubilidade, tá bom? Agora vamos para propriedades químicas e físicas. O que entendemos propriedades químicas? As propriedades químicas, elas são características que descrevem o comportamento das substâncias em relação às reações químicas, as interações moleculares e as transformações que ocorrem no nível atômico e molecular também. Ah, então, é muita coisa. Não, não é. Propriedades é o comportamento da matéria, ou seja, são características, né, que se mostram o comportamento das substâncias quando elas estão reagindo nas reações químicas, quando está havendo interações moleculares e quando está havendo transformações, a quebra das ligações entre os átomos na constituição das moléculas, né? Essas propriedades, elas incluem variedade de aspectos, como facilidade de reação. Quanto mais rapidamente acontecer essas transformações, mais reativo são aqueles reagentes. Quanto à acidez, à basicidade, à inflamabilidade, entre outros. Então, tudo que altera as estruturas das substâncias, nós estamos diante de propriedades químicas, tá bom? Principalmente quando envolve reações químicas, onde reagentes são transformados em produto. E quando tem um comprimido em efervescência, é um exemplo de propriedade química. Assim sendo, outros exemplos nós podemos citar. Combustível. Ah, o combustível, o que significa? É porque ele participa da combustão. Ele queima, quer dizer, o álcool reage com o oxigênio do ar, mas a água não reage. Então, são propriedades específicas, quer dizer, nem todo líquido é um combustível. Oxidável. Ah, oxidável, quer dizer, enferrujou? Mais ou menos essa era a noção. Uma barra de ferro oxida em contato com a umidade
Já uma joia de ouro praticamente não se oxida, que você enferrujar. Bom, enferrujar é quando a gente pensa no ferro, mas todos os metais, uns têm um poder maior de se oxidar do que os outros, não é isso? Explosivo. Explosivos são reações químicas instantâneas. E aí? O gás hidrogênio pode explodir, o gás nitrogênio não. Quer dizer, o hidrogênio reage com o oxigênio do ar. O gás nitrogênio não. Portanto, explosão é a facilidade de reagir instantaneamente. Corrosão. Os ácidos, eles desgastam os metais, né? Eles corroem os metais. Mas se você colocar o metal em óleo, então o metal ele não vai ser corroído. Nós estamos falando de propriedades químicas, aquelas capazes de transformar. Observa-se quando a matéria está se transformando em outro tipo de matéria. Já as propriedades físicas, preste bem atenção, hein? As propriedades químicas se observam com as mudanças de comportamento, as substâncias estão se modificando, transformando em outras, enfim, estão reagindo, né? Mas as propriedades físicas, elas são características observáveis e são medidas, quer dizer, são mensuráveis de uma substância que não envolve alteração na composição da mesma. Quer dizer, por mais fatos que aconteçam com a matéria, ela continua sendo a mesma matéria. Lá na química, não. As matérias, elas se transformam em outra matéria. E aqui na propriedade física, ela descreve como uma substância se comporta sem alterar a sua identidade química, conforme eu falei. Tá? Olha só. Densidade é outra propriedade física. Cada substância tem a sua propriedade. Densidade é a relação entre a massa e o volume de uma substância. E muitas vezes é expressa em gramas por centímetro cúbico, pode ser também em quilograma por metro cúbico, já que relaciona massa com volume, pode ser grama por centímetro cúbico, grama por mililitro ou quilograma por metro cúbico, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição. O que significa? A facilidade, a temperatura em que a matéria passa do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, ebulição, né? E o ponto de fusão, conforme eu já falei, é a temperatura na qual a substância muda do estado sólido para o líquido. Enquanto que a ebulição é a temperatura no qual passa do líquido para o gasoso. Cada matéria, tem a sua temperatura de fusão específica e a sua temperatura de ebulição específica. Mas, tanto saindo a água, por exemplo, do sólido para o líquido, 0 grau, do líquido para vapor, a 100 graus, a água continua sendo água, ela não muda a substância. Portanto, é uma propriedade física, né? Temos também, entre as propriedades físicas, aquelas que são conhecidas como organolépticas. E essas organolépticas, elas dependem dos órgãos, dos sentidos do ser humano. Então, conforme diz aqui, as propriedades organolépticas são aquelas que podem ser percebidas pelos seres humanos. Então, você observa uma matéria, sim, a cor da matéria, pela visão. O odor, pelo olfato. O paladar, você observa o sabor. O tato, o brilho. E a audição, o barulho, né? O som. Essas propriedades estão relacionadas com a percepção sensorial das características de uma substância ou produto. E aí, eu já, inclusive, falei para vocês, quando eu observo a cor de uma matéria, eu observo através da visão. Eu uso os órgãos do sentido. O odor, pelo olfato. O sabor, pelo paladar. O brilho, né? Então, o aspecto, a dureza, pelo tato. E aí sim você está usando os órgãos do sentido para identificar as propriedades organolépticas de determinada
substâncias. Tá legal? Olha aí, o ouro não é amarelo, tá bom? Olha lá. Você já tem, por exemplo, o zinco, a prata. Olha aí, é uma cor diferente. Por quê? Porque são propriedades organolépticas que você está usando a visão. E fenômeno físico, o que é que significa fenômeno físico, hein? É um fenômeno que é a ocorrência ou evento que não resulta em uma alteração na composição química das substâncias envolvidas. Sendo assim, durante um fenômeno físico, as propriedades da substância podem, olha aí, alteradas, mas sua identidade permanece a mesma. Em resumo, você não tem formação de novas substâncias. Mistura de substância é quando você pega substâncias diferentes, mistura, como o sal dissolvido na água, tá bom? Ou a mistura de oxigênio e gás nitrogênio. Se você quiser separar, você consegue separar porque elas mantêm as mesmas propriedades, né? Condutividade elétrica ou condução elétrica. Quando o material conduz eletricidade sem mudar sua composição química, como no caso dos metais, é isso? E as mudanças de estados físicos são características, ok, de propriedade física da matéria. Quando uma substância muda de estado físico, como a água passando do líquido vapor, com evaporação ou vaporização, ou do líquido para o sólido, solidificação e fusão, então, em qualquer que seja o estado físico da matéria, você tem o quê? A água. Se você tem o estado sólido, vai para líquido e vai para gasoso, resfriou, você volta a ter o quê? O líquido e o sólido. Seja através de ganho de calor aquecendo, ou seja, diminuição de calor fazendo um resfriamento. Não é isso? Vamos aprender fazendo? Vamos lá, então. Indique quais das descrições feitas abaixo são referentes às propriedades químicas. Letra A. O fel transforma-se em ferrugem na presença do ar e da umidade. B. O fel é cinza e sólido em temperatura ambiente. C. O papel produz cinzas ao pegar fogo. D. O alumínio apresenta densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Letra E. O álcool ferve a 78 graus Celsius sob pressão de 10 elevado à quinta pascal, aproximadamente 1 atm. F. A combustão do etanol libera gases e energia. Considerando propriedades químicas, quer dizer, onde a matéria sofre transformação, desses seis itens apresentados como exemplo, qual realmente caracteriza propriedade química? Olha aí, hein? O fel transforma em ferrugem na presença do ar, se modifica completamente. O ferro é cinza e sólido. Não, isso aí não acontece mudança. Letra C. O papel produz cinza ao pegar fogo? Sim. Gerando queima, está reagindo. Ok? F. A combustão, a queima do etanol libera gás? Sim. Então, pode olhar aqui. A letra B e a letra D não caracteriza propriedade química, caracteriza somente propriedade física. Vamos lá no comentário? Olha aqui. Somente as alternativas A, C e F, as substâncias analisadas transformam em outro material, caracterizando propriedades químicas. A letra A, propriedade química é relacionada, tem oxidação. B, propriedade física relacionada com a cor, então não é química. C, propriedade química relacionada à combustão. D e E são propriedades físicas. E a letra F, também combustão, caracterizando propriedade física. E aí, meu caro aluno, veja bem o que você viu durante esta aula, que são muitas informações inéditas, né? Você trabalhou com solubilidade, coeficiente de solubilidade, você trabalhou com curva de solubilidade, trabalhou com propriedades físicas, trabalhou com propriedades químicas. Então, se você ainda tem alguma dúvida, se ligue que daqui a pouco eu voltarei para a gente fazer aquela revisão e você ter sucesso na sua atividade de sala. Valeu? Voltarei já já!